Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Olha só o que diz essa passagem. Uma história bem conhecida, que diz assim, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E acontecendo que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como se fechados, para que o não conhecessem. Até aqui, igreja, uma história que ele fala assim, no mesmo dia. Que dia era esse? Era o dia que Jesus ressuscitou. Então Jesus ressuscitou, aparece para Maria ali no túmulo, Maria fala com ele, e tinha muitos discípulos que acabaram ali ficando decepcionados, porque eles tinham uma expectativa em Jesus, e essa expectativa deles, dos homens, não foi atendida. Talvez muitos tinham a expectativa que Jesus era um libertador, mas talvez o libertador de Roma, talvez o libertador da tributação que eles pagavam e de outras coisas. Eles talvez não tinham entendido o propósito que Jesus foi fazer na cruz, o que ia gerar a morte de Jesus e a ressurreição deles. Então eles, tendo uma expectativa não atendida, gera esse resultado deles caminhando, conversando e decepcionados. E uma coisa que derruba as pessoas é quando você tem uma expectativa lá em cima e isso não é atendido. Talvez seu ano tenha você começou com uma expectativa e a gente já está praticamente na metade do ano, e como esse ano está voando, e a gente está vendo metade do ano chegando, e talvez as minhas expectativas não foi atendida, e isso causa uma frustração em mim, porque a minha primeira expectativa não foi atendida. Mas eu preciso entender que o problema não é o que está acontecendo, e sim aonde eu estou colocando a minha expectativa. Porque eles falavam, Jesus vai vir, vai libertar, vai vir com poder, vai vir em glória, vai vir, vai derrubar tudo. E quando eles olham, Jesus está lá morto na cruz, preso, como uma ovelha muda lá na cruz, e por isso gerou essa decepção, de olhar e falar, eu não estou acreditando. Ele, com todo o poder, com tudo que ele fez, ele está morrendo dessa maneira. Mas é muito lindo, porque Jesus, ele tem tanto o interesse, ele quer tanto nos trazer de volta, ele quer tanto nos colocar de volta no caminho correto, que Jesus aparece e começa a andar junto com eles. E eu estou falando de duas pessoas que estavam decepcionadas, duas pessoas que tinham abandonado a causa, duas pessoas que não queriam mais. Sabe, você já teve essa experiência de falar, não quero mais, esse negócio de igreja, eu vou entregar um cargo, falar, eu não vou fazer mais, porque talvez está muito difícil, porque eu tinha uma expectativa, e essa expectativa se estourou e eu não vou alcançar mais. Quando a gente está mais dessa maneira, quando está mais fragilizado, mais dessa maneira, triste aí que Jesus vem. Porque muitas vezes a gente está esperando, como Elias ali, que ia para fora, esperava no fogo, esperava ali no terremoto, esperava ali em coisas grandes, mas uma voz calma e suave foi falar com Elias na caverna,
Então Jesus ele vem falar conosco para nos tirar dessa posição que nós mesmos nos colocamos. Porque não foi Jesus que jogou eles naquele sentimento de tristeza, decepção, mas eles se colocaram. Muitas vezes é nós que entramos numa caverna de decepção, é nós que entramos numa caverna de tristeza, mas Jesus ele vem para nos tirar desse lugar e nos colocar de volta nesse lugar de bênção que ele tem para nós. Então Jesus começa a caminhar com eles e falar. E você sabe da história, vai chegar uma hora que Jesus vai querer continuar a caminhada e já está tarde, está de noite. Eles falam, entra aqui em casa, sem saber que era Jesus, sem saber que era o Salvador. Entra aqui em casa, passa essa noite conosco. Jesus vai e ele começa a abrir as escrituras, a falar das escrituras. Ele começa a lhe falar, e no partir do pão, os olhos deles são abertos, Jesus sobe e eles vê, e eles falam essa seguinte frase. Olha só que maravilha, você está lá no versículo 29. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-lhe os olhos e conheceram e lhe apareceram-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Então Jesus estava andando com eles, falando com eles, 2 homens decepcionados, 2 homens querendo desistir, mas a palavra de Jesus já estava queimando dentro dele. O poder das escrituras, porque Jesus falava das escrituras, Jesus falava da palavra, Jesus falava do propósito, e aquele negócio começava a queimar dentro dele. Eles falavam, realmente eu não posso parar nesse lugar, eu não posso parar por causa de uma decepção, eu não posso parar porque a minha expectativa não foi atendida. E você vê que depois desse episódio ele sai de lá e vai, não, eu não posso ficar aqui em casa decepcionado, eu não posso continuar da mesma maneira, eu tenho que sair daqui, me levantar, eu tenho que ficar de pé, eu tenho que ir, porque Jesus está queimando o meu coração. O grande segredo é eu não olhar mais para uma expectativa frustrada, e sim voltar os meus olhos para as escrituras, porque ela vai queimar o meu coração. Porque as escrituras vêm dar aquele propósito que eu tenho realmente colocar a minha expectativa, e não uma expectativa de homens, uma expectativa do que eu quero, mas sim do que Ele quer. Se a gente ver todo o contexto da história de José do Egito, lembra? Qual era o sonho dele? Talvez crescer na sua casa, crescer no seu lar, viver do lado dos seus pais, ter ali uma amizade com seus irmãos. Mas Deus, Ele coloca algo a mais na vida dele. Tem um processo, mas no final vale a pena. O processo não deixou José decepcionado, com expectativa triste. Não, ele sabia. Quando ele terminou tudo, quando ele chegou a Faraó, ele falava, tudo o que me aconteceu foi para o meu bem. Eu fui para a cadeia e foi para o meu bem. Eu passei e foi mentindo ao meu respeito, mas foi para o meu bem, porque hoje eu recebi aquilo que o Senhor tinha preparado para mim. No resumo dessa palavra, bem simples, eu quero dizer, não viva decepcionado por uma expectativa humana, mas viva na esperança, na palavra do Senhor que queime nossos corações. Por isso que por mais que a gente está arrebentado por dentro, sabe aquele dia que você está arrebentado? Você senta numa cadeira dessa, você ouve uma palavra e o seu coração começa a queimar, e você fala, segunda-feira vai ser diferente na minha vida, eu vou ser diferente, eu vou melhorar, eu vou abandonar os meus pecados, eu quero conhecer Jesus de verdade. É porque tem um fogo dentro de nós que vem pelas escrituras. Então nessa noite eu convido a você a falar, Jesus, eu quero abrir meu coração como aqueles 2 homens. Eu posso estar arrebentado por uma expectativa frustrada, mas esse fogo que vem pelas escrituras vai voltar a queimar dentro de mim. Vai queimar o meu coração e eu vou voltar ao meu propósito.